Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna e este é um mini episódio, então não tem recado. Esse caso de hoje foi sugestão da nossa ouvinte Carol Lara, então muito obrigado, Carol. E vocês já sabem, se quiser enviar sugestão de caso, é melhor enviar para o nosso e-mail, que aí a gente não perde, que é milemcrimes@gmail.com. Então, bora lá pro caso de hoje. Na manhã do dia 11 de novembro de 2011, recebeu uma ligação da imobiliária em que sua casa estava listada para venda, informando que tinham pessoas interessadas em ver a propriedade, que ficava no bairro Vila Oliveira, em Mogi das Cruzes. Essa visita foi agendada então para as 18h30 daquele dia, e como a casa precisava de alguns pequenos reparos, o Nelson, que é quem recebeu a ligação, ele ligou para o Antônio Carlos Rodrigues Silva Júnior, que era um amigo de anos da família, conhecido como Tartaruga, para que esses concertos fossem feitos. Segundo Nelson, o Tartaruga, que ele chamava de Júnior, fazia sempre reparos e pinturas na casa quando eles precisavam. Então, durante a tarde, a Rita Yoshifusa, que era a esposa do Nelson, foi até a imobiliária encontrar com o marido, que já estava lá para resolver alguns detalhes. Durante o tempo em que ficaram na imobiliária, cerca de 40 ou 50 minutos, o Tartaruga ficou na casa dos Yoshifusa, junto com as filhas do casal, que eram a Renata de Cássia, de 21 anos, e a Roberta Yuri, de 16. A Renata era estudante de Direito e trabalhava no fórum como auxiliar de juiz na comarca. Como estavam em 2 carros, então o Nelson foi para casa enquanto a Rita parou para abastecer os carros dela no caminho, né? Enquanto ia em direção à garagem para guardar o carro, o Nelson viu o Tartaruga sentado nos degraus de entrada da casa, coberto de sangue, com o telefone na mão. O Nelson achou que ele estava falando com a polícia. O pintor deu o telefone na mão do Nelson, dizendo para informar o número da casa para a pessoa do outro lado da linha, que desligou assim que o Nelson informou o número. Em seguida, o Tartaruga falou para o Nelson ir ver as filhas. Enquanto ia até a cozinha, o Nelson achou estranho o Tartaruga ter tanto sangue na roupa, mas não parecia estar ferido. Pelo caminho, o Nelson reparou que tinha muito sangue espalhado pela casa, mas ele achou que o sangue era do amigo, né? Então, quando ele olhou mais atentamente na cozinha, ele viu os pés de uma das filhas em cima da mesa. Ele então entrou na cozinha, viu a Roberta nua no chão e a Renata em cima da mesa, as duas cobertas de sangue e bem machucadas. O Nelson começou a gritar e pedir para que as filhas falassem com ele, até que um vizinho ouviu os gritos e foi ver o que estava acontecendo. O Nelson comentou em reportagens que ele tem certeza que se o vizinho não tivesse entrado na casa, ele também teria sido morto. Ele ligou em desespero para o amigo delegado, que era o Francisco Del Puente, e ao ser interrogado, inicialmente o Tartaruga disse que a casa tinha sido invadida por 3 homens e ele mostrou alguns cortes e machucados no corpo como prova, né, de que ele também tinha sido atacado. O delegado responsável pelas investigações foi o Luiz Roberto Biló, e ele foi um dos primeiros a serem interrogados no julgamento, quando ele falou que o Tartaruga em nenhum momento disse qual tinha sido a motivação do crime. Quando a polícia entrou na casa, o jogo que Roberto estava jogando ainda estava pausado. O delegado disse também que ambas as vítimas tinham lesão na área genital. O Nelson foi chamado em seguida para depor e pediu a retirada do Tartaruga do júri enquanto ele fizesse a declaração dele. E aí ele contou que a família tinha planos de mudar de casa com uma garagem maior para que eles pudessem comprar um carro para a Renata. Ele disse o seguinte: liguei para o Júnior e combinei que ele iria lá em casa naquele dia. Nós conhecíamos ele há anos e sempre chamávamos ele para esses reparos e pinturas na casa. A terceira testemunha no julgamento foi o Zeno Morrone, que era o médico legista que fez a autópsia nas vítimas. Ele declarou que as lesões encontradas nos corpos de ambas as meninas foram feitas enquanto elas estavam vivas e que não foi possível determinar com os exames se tinha ocorrido conjunção carnal. No entanto, houve ato libidinoso. Quer dizer o seguinte, né, que não... elas foram abusadas, mas eles não sabem determinar se elas foram realmente estupradas ou não, né? Mas tudo indica que sim, por causa dos ferimentos. Então, durante o julgamento, o Tartaruga disse que estava conversando com a Renata na sala e começou a passar mal, então ele foi até a cozinha tomar água e apagou. Ele disse que a sua única lembrança foi depois disso acordar já no hospital. Mais tarde, ele alega ter se lembrado de tudo e contou com detalhes o que tinha acontecido.
Ele declarou que depois de tomar água, ele pegou um castiçal com uma mão e uma faca com a outra e atacou a Renata, que estava sentada na sala, com golpes de faca. O Tartaruga disse que chegou a voltar e desistir por 3 vezes antes de atacar, mas na 4ª vez foi em frente. Segundo ele, a Renata não teve reação e caiu, e logo em seguida a Roberta, que estava jogando videogame no andar de cima com fone de ouvido, apareceu na escada e ele também golpeou ela. Ainda em declaração, ele disse em seguida ter colocado a Renata em cima da mesa e deixado a Roberta no chão da cozinha. Depois rasgou o vestido da Renata com uma faca, deixando ela nua, mas segundo ele, não fiz nada, depois liguei para a polícia. Ele também afirmou que foi ele mesmo quem fez os ferimentos nele com facadas para fingir que foi atacado depois. A sessão do júri durou mais ou menos 8 horas e o Tartaruga foi condenado a 57 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado e estupro, já que os laudos comprovaram sim a violência sexual. Ele está preso atualmente no Centro de Detenção Provisório de Mogi das Cruzes desde que aconteceu o crime. Então é isso, pessoal. Se você quiser nos apoiar, entra lá no site milcrimes.com.br e se você quiser, então, mandar sugestões de caso, manda pra gente no e-mail milcrimes@gmail.com. E lembrando que hoje abre a nossa lojinha, então fique esperto. Não sei se esse episódio vai sair antes ou depois. Se sair depois, já está no ar. Se saiu antes, então é hoje que sai. Então fiquem ligados lá no Instagram também, @loja1001crimes, para vocês acompanharem todos os nossos lançamentos. E muito, muito obrigada pelo apoio de todo mundo. Até semana que vem. Tchau, tchau.